A paz do Senhor, queridos irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18, para nós lermos um texto a partir do verso 15 e trazermos aqui uma palavra para a nossa meditação. Deuteronômio 18 e 15 diz assim: O Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: Não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: Eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Amém. Graças a Deus por sua palavra. As pessoas sempre buscam respostas sobrenaturais, espirituais para a vida. Uns recorrem a horóscopos, outros a médiuns, outros a sinais, presságios, experiências, adivinhações. Mas a Bíblia nos apresenta algo surpreendente. Deus não quer ser descoberto por tentativa humana, ele decide se revelar. Mas o problema é que, até dentro da igreja, podemos trocar a revelação de Deus por substitutos, emoções, experiências, impressões pessoais, e sem perceber passamos a seguir vozes que parecem espirituais, mas não são. O contexto deste texto de Deuteronômio 18 é muito pastoral. Israel estava cercado por nações que buscavam direção por meios ocultos, adivinhação, feitiçaria. Deus, porém, declara: Eu levantarei um profeta. Deus oferece a revelação, a sua palavra, como guia para o seu povo. E nós iremos olhar para esse texto para entender quem fala da parte de Deus, como devemos ouvir, como identificar o falso e como Cristo é o grande cumprimento de toda esta revelação. A primeira coisa que Deus diz a Moisés aqui é que Deus levantará um profeta. Um profeta levantado por Deus é a promessa que ele faz. Eu levantarei do meio de vocês um profeta. E aqui nós vemos algumas questões importantes. Primeiro, é o Senhor quem levanta. A origem da revelação é de Deus, não é o homem que provoca, é Deus que decide se revelar. Depois ele levantará do meio do seu povo, do meio de ti. Depois ele tem um espelho semelhante a você, semelhante a Moisés. E nós vemos que Moisés era um homem que ouvia Deus e levava a revelação para o povo. E Deus lhe diz que poria as suas palavras na boca do profeta, ou seja, ele tem uma autoridade divina. Então nós já vemos que o profeta não nasce da ambição pessoal, do desejo pessoal. Ele é levantado por Deus. E nós vemos que no Novo Testamento, da mesma maneira, isto acontece. É Deus quem levanta pessoas, é Deus quem dá o dom, como o dom de profecia, conforme o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 12 a 14. O Espírito Santo distribui esses dons e a igreja é edificada pelo ministério profético.
mas o princípio permanece o mesmo. O verdadeiro profeta é levantado por Deus, não é produzido por autopromoção, não é chamado por marketing, unção não é performance, mas são instrumentos que Deus levanta. Aquele que Deus usa na profecia, como também o pregador, são instrumentos que Deus usa para proclamar a sua palavra, a sua revelação, a sua informação para o povo, para guiá-lo, para edificá-lo. Agora, nós vemos também no texto que há uma responsabilidade de ouvir e obedecer esta palavra. Deus disse aí a Moisés: aquele que não ouvir as minhas palavras, no verso 19, eu pedirei contas a ele. A ordem é clara, a ele vocês devem ouvir. E ouvir no texto bíblico é mais do que simplesmente permitir que a informação entre pelo canal auditivo, é obedecer a esta palavra. Porque rejeitar a palavra profética, a palavra legítima revelada por Deus, é rejeitar o próprio Deus. E aí nós vemos dois grandes perigos, pelo menos aqui. Primeiro, de desprezar toda manifestação espiritual, como se Deus não falasse, como se Deus não revelasse. E o outro perigo é aceitar qualquer palavra sem discernimento, como se tudo viesse de Deus. E nós precisamos ter discernimento, equilíbrio aqui. Valorizar o dom de profecia, entender que Deus usa, que Deus fala, porém submeter o dom à prova. E a maior prova é a Escritura. O dom deve ser, ou a mensagem dada pelo dom deve ser provada. Em 1 Coríntios 14, 29, o apóstolo Paulo diz isso. Também em 1 Tessalonicenses 5, 19, 20, ele diz que nós devemos provar, não devemos desprezar a profecia, mas devemos submeter à prova a mensagem que é entregue. O dom de profecia, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 3, tem o propósito de edificar, de exortar, de consolar, mas ele nunca contradiz a palavra revelada. A profecia não acrescenta uma nova revelação canônica, mas aplica, confirma, exorta, direciona, dá, sob a autoridade de Deus, uma palavra para o seu povo. Porém, o texto também nos aponta para um outro perigo, que é o perigo da falsa profecia. Deus já dizia por meio de sua revelação a Moisés: o profeta que presumir falar palavra em meu nome, que tiver a presunção de falar algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será punido. Então aqui nós temos dois critérios para o profeta. Ele tem que ter fidelidade ao Senhor. E ainda ele diz: como saberemos se a palavra é verdadeira? Então ele diz: a palavra que ele falar deve se cumprir. A palavra que não se cumprir, então não foi de Deus. Há uma necessidade de fidelidade e uma necessidade do cumprimento dessa palavra como símbolo dessa fidelidade. O falso profeta aqui é apresentado como alguém presunçoso, que tem uma arrogância espiritual, que fala muitas vezes para manipular pessoas, para promover a si mesmo, para ganhar influência. E no contexto antigo, a pena era muito severa, porque a falsa profecia destrói a confiança do povo na revelação de Deus. Quantas pessoas ainda encontramos hoje que não acreditam mais em profecia e não querem nem ouvir falar de revelação, porque um dia receberam uma palavra, confiaram que aquilo era de Deus e no final não se cumpriu aquilo que foi dito. Eu lembro de uma história que me contou um pastor amigo, que ele estava um dia na igreja para fazer a cerimônia fúnebre de uma pessoa.
E chegou alguém e disse: pastor, como é que fica? E ele disse: o quê? É que Deus disse que ia curar essa pessoa. E o pastor então disse: bom, então Deus mentiu. E a pessoa tomou um choque com essa palavra, lógico, e disse: não, Deus não mente. E o pastor aproveitou então aquele momento para dizer: isso mesmo, Deus não mente, então não foi Deus quem falou. Nós precisamos entender então, nem toda palavra emocional é profecia, nem toda experiência é genuína da parte de Deus, nem toda suposta revelação deve ser aceita, porque toda palavra de Deus, ela é uniforme com a revelação que já temos nas Escrituras. Então, nós precisamos buscar discernimento. A palavra, segundo o que a Bíblia nos mostra, que é a função do Espírito, ela glorifica a Cristo, ela produz santidade, ela gera edificação e a igreja precisa de discernimento espiritual. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que não devemos desprezar a profecia nem os dons, que não devemos sufocar ou diminuir a atuação do Espírito, mas a Bíblia também nos diz que nós devemos provar a profecia e que o profeta que não falar de acordo com fidelidade e que não se cumprir a sua palavra não deve ser temido, não deve ser tomado como profeta de fato, porque ele não fala em nome de Deus. E quando nós olhamos para o texto de Deuteronômio, lá no capítulo 34, ele vai dizer no verso 10, nunca mais se levantou um profeta como Moisés. Então, quem é este profeta que Deus disse que levantaria semelhante a Moisés? Alguns dizem que é alguém que vai trazer revelações no Espiritismo, mas a Bíblia nos mostra claramente que esta profecia, essa expectativa, encontra cumprimento em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é a palavra de Deus que se fez carne, ele é o mediador definitivo, o único mediador entre Deus e os homens, ele é o profeta prometido. Quando João Batista aparece e as pessoas vão perguntar se ele é o profeta, ele diz: não, eu não sou digno nem de amarrar as correias da sua sandália. Jesus Cristo é a palavra de Deus, a revelação plena de Deus, e ele, portanto, é também a fonte da profecia. É ele quem dá os dons. O Espírito de Cristo é o Espírito da profecia no Apocalipse. E nós precisamos, então, ter consciência de que toda manifestação profética está debaixo da autoridade de Cristo, conforme foi revelado nas Escrituras. O Espírito Santo que capacita a igreja é o Espírito de Cristo, porque é Ele mesmo, Paulo diz em Efésios 4, que dá os dons, que chama, que levanta profetas. Portanto, todo dom de profecia genuíno, ele é dado por Cristo, ele glorifica a Cristo e ele fala inspirado por Cristo. Se não glorifica a Cristo, não procede do Espírito, e se não se cumpre, então definitivamente não foi revelado por Deus ou por Jesus. Nós olhamos para esse texto, queridos irmãos, e percebemos algo muito sério. Deus levanta profetas, Deus fala. Nós devemos ouvir com responsabilidade, mas também precisamos discernir com maturidade. E devemos nos apegar a Cristo como profeta perfeito, como a revelação definitiva de Deus. Oramos para que Deus nos dê pregadores cheios da palavra, igrejas sensíveis ao Espírito, profetas humildes, gente com discernimento santo e centralidade absoluta em Cristo nosso Senhor, porque a voz de Deus que salva, que transforma, que guia a igreja é a voz do nosso Senhor,
o grande profeta, o que Deus levantou definitivamente. A ele nós devemos ouvir. E se alguém não ouvi-lo definitivamente, ele não terá vida, porque em Jesus apenas nós temos a vida plena de Deus revelada para nós. Quando nós ouvimos uma palavra, muitas vezes ficamos até muito animados, entendendo que Deus está falando conosco. E Deus, de fato, fala conosco. Nunca desista de crer e de confiar que Deus fala, que Deus revela. No entanto, nós precisamos pedir a Deus discernimento, porque ao mesmo tempo que Deus avisa que levanta profetas, ele também nos diz que existem falsos profetas e que nós precisamos provar, ver se aquilo de fato é de Deus, e quando é de Deus, ouvimos porque há uma autoridade. E quando não, esse profeta deve ser rejeitado porque não há verdade na revelação ou na palavra que ele diz. Que Deus nos ajude, que esta palavra esteja no seu coração. Esta palavra certamente é Deus falando ao seu coração, porque é a revelação da palavra escrita que trazemos. E Deus fala de muitas maneiras. Deus fala por meio de profetas. Um dia eu estava saindo de casa, aqui onde moramos, e quando abri o portão, passou uma senhora com um cidadão e ela olhou para mim e disse: "A paz do Senhor". E eu a cumprimentei de volta. Quando ela já ia afastada assim, uns 20 ou 30 metros, de repente ela voltou e disse: "Olha, Deus manda lhe dizer assim, assim, assim", entregou uma mensagem profética. E eu digo: "Olha, Deus fala com você em situações as mais inesperadas, mas Deus fala". No entanto, quando ouvimos uma palavra dita como sendo de Deus, precisamos guardar, mas ao mesmo tempo buscar discernimento e esperar se de fato aquilo vai se cumprir, mas especialmente a palavra que vem de Deus glorifica a Ele e edifica a sua igreja. Portanto, que você seja cada dia edificado pela palavra de Deus.